Você já se perguntou por que os carros de Fórmula 1 não reabastecem durante as corridas? Essa é uma das perguntas mais comuns sobre o esporte. Mas agora imagine que você é um piloto de Fórmula 1 para nos boxes para reabastecer e isso acontece. E o combustível? É a primeira vez que tivemos um vazamento, meu Deus! Embora hoje isso possa parecer estranho, houve uma época na história da Fórmula 1 em que os reabastecimentos eram tão comuns quanto as trocas de pneus. Na verdade, durante décadas, eles fizeram parte essencial das estratégias que definiam vitórias e campeonatos. No entanto, desde 2010, o reabastecimento está proibido. Mas o que levou à sua eliminação? Foi apenas por causa de acidentes como o que você acabou de ver? Não. A decisão se baseou em 5 razões principais que provavelmente você nem imagina. E fique até o final, porque a última razão é tão polêmica que até hoje os fãs continuam debatendo sobre ela. Para entender por que o reabastecimento de combustível deixou de fazer parte da Fórmula 1, precisamos voltar às suas origens. Antes de sua proibição em 2010, o reabastecimento teve vários períodos de uso na categoria. Desde o início da Fórmula 1, houve reabastecimentos ocasionais, como o que foi protagonizado por Juan Manuel Fangio no Grande Prêmio da Alemanha de 1957. Durante essa corrida, Fangio fez uma parada estratégica para reabastecer e trocar os pneus. Essa foi a primeira vez que um piloto usou o reabastecimento como uma estratégia intencional para vencer um grande prêmio. No entanto, após esse momento histórico, o reabastecimento desapareceu por 25 anos. Só foi no Grande Prêmio da Áustria, em 1982, que essa tática voltou à Fórmula 1 e marcou o início de uma nova era. A equipe Brown, liderada por Bernie Ecclestone, decidiu que era mais rápido começar a corrida com meio tanque de combustível e parar no meio da prova para reabastecer. Agora é o momento. Nelson Piquet pela primeira vez. Lá está o combustível sendo reabastecido. A lógica por trás dessa estratégia era simples. Com menos peso no início, o carro seria mais rápido e recuperaria qualquer tempo perdido durante a parada. Embora parecesse uma inovação promissora, a Federação Internacional do Automóvel proibiu o reabastecimento em 1984 devido a problemas de segurança. Mas isso não foi o fim. 10 anos depois, em 1994, o reabastecimento voltou à Fórmula 1. O motivo? Melhorar o espetáculo. A Federação Internacional do Automóvel adotou novas medidas de segurança, como mangueiras padronizadas e controle de fluxo para reduzir riscos. Mas esses perigos nunca desapareceram completamente. Entre 1994 e 2009, os reabastecimentos desempenharam um papel crucial na estratégia das corridas. As batalhas não aconteciam apenas na pista, mas também nos boxes. As equipes tentavam adivinhar quanto combustível seus rivais estavam levando e ajustavam suas paradas para obter uma vantagem. Então, por que o reabastecimento foi eliminado? Principalmente por 5 fatores-chave que vamos explorar a seguir. Mas antes, inscreva-se. O primeiro motivo, e provavelmente o mais evidente, foi a segurança. Os acidentes relacionados ao reabastecimento eram tão assustadores quanto frequentes. O caso mais impactante aconteceu no Grande Prêmio da Alemanha de 1994, quando o carro de Jos Verstappen ficou envolto em chamas durante uma parada nos boxes. Um vazamento de combustível entrou em contato com as partes quentes do motor e provocou uma bola de fogo que envolveu tanto o carro quanto os mecânicos que estavam por perto. E o combustível? Essa é a primeira vez que tivemos um vazamento, meu Deus! Por sorte, a reação rápida da equipe permitiu extinguir as chamas em questão de segundos. Verstappen e os mecânicos sofreram apenas queimaduras leves. Mas o incidente deixou uma das imagens mais assustadoras da história da Fórmula 1. Mas esse não foi um caso isolado. Nos anos 90 e 2000, os reabastecimentos tiveram problemas de segurança. A gasolina altamente inflamável se tornou um perigo constante, especialmente considerando que os freios dos carros atingiam temperaturas superiores a 700 graus. Um ano após o acidente de Verstappen, Ed Irvine teve um incidente parecido no Grande Prêmio da Bélgica de 1995. Ao sair após uma parada nos boxes, um vazamento de combustível entrou em contato com partes quentes do carro e provocou um incêndio. Felizmente, ninguém ficou gravemente ferido. Anos depois, Gianmaria Bruni viveu um episódio igualmente impactante durante o Grande Prêmio da Itália de 2004. Um vazamento de combustível provocou outra bola de fogo enquanto o carro era reabastecido. Embora os mecânicos tenham conseguido apagar as chamas rapidamente,
Bruni teve dificuldades para respirar devido à fumaça. Além disso, os acidentes não aconteciam apenas por vazamentos. Na ânsia de ganhar tempo, as equipes muitas vezes deixavam os carros saírem antes de retirar a mangueira e causavam situações catastróficas. Um dos casos mais lembrados é o de Felipe Massa no Grande Prêmio de Singapura de 2008. Massa liderava a corrida quando entrou nos boxes sob o safety car, mas, por engano, a Ferrari deu o sinal para ele sair antes de retirarem a mangueira de combustível. O piloto arrancou com a mangueira ainda conectada, atingiu vários mecânicos e a levou consigo por todo o pit lane. Ah, não, isso é um grande erro. Massa arrancou. Massa teve que parar no final do pit lane, onde seus mecânicos correram para retirar a mangueira. Esse erro crítico relegou as últimas posições e lhe custou pontos valiosos na disputa pelo campeonato, que acabou perdendo por apenas 1 ponto. Outro incidente semelhante aconteceu um ano depois, no Grande Prêmio do Brasil de 2009 Helge Kovalainen. Ele saiu com a mangueira de combustível ainda conectada, o que causou um vazamento que derramou gasolina sobre o carro de Kimi Raikkonen, que vinha atrás. O combustível derramado provocou uma pequena explosão que envolveu brevemente o carro de Raikkonen em chamas. Por sorte, Kimi não sofreu ferimentos e pôde continuar na corrida. Esses episódios mostraram os riscos inerentes ao reabastecimento e a necessidade de priorizar a segurança. Finalmente, em 2010, a Federação Internacional do Automóvel decidiu proibir e marcou o início de uma nova era na Fórmula 1. Agora vamos ao próximo ponto, considerado igualmente fundamental pela Federação Internacional do Automóvel. Em 2010, a Fórmula 1 enfrentava uma pressão constante para reduzir custos. Os valores que eram gastos para manter o espetáculo eram escandalosos. Cada equipe gastava cerca de 1 milhão de euros por ano só com reabastecimento. Esse orçamento cobria o pessoal especializado, o transporte do equipamento para cada corrida e a manutenção dos sistemas. Transportar todo o equipamento para o reabastecimento gerava alto custo logístico. Para equipes grandes como Ferrari e Mercedes, esses custos eram administráveis, mas para equipes menores como Williams era insustentável. A eliminação do reabastecimento não só reduziu esses gastos, como também ajudou a nivelar o campo de jogo em termos econômicos, fechando em certa medida a diferença entre as equipes mais ricas e as mais modestas. O foco atual da Fórmula 1 na sustentabilidade desempenhou um papel crucial na eliminação do reabastecimento de combustível. Em tempos de crescente responsabilidade social, o esporte buscava reduzir seu impacto ambiental e alinhar-se aos objetivos globais de sustentabilidade. Ao eliminar a necessidade de transportar enormes quantidades de combustível, assim como o equipamento especializado para o reabastecimento, a categoria conseguiu reduzir de maneira significativa sua pegada de carbono. Essa mudança não só diminuiu os custos logísticos para as equipes, mas também reforçou o compromisso da categoria com a inovação responsável. Além disso, um dos objetivos da Fórmula 1 é liderar o caminho para um futuro mais sustentável no automobilismo, promovendo tecnologias que poderiam ser aplicadas em veículos de uso cotidiano. Essa abordagem permitiu avançar para um esporte mais responsável e enviar uma mensagem clara. A Fórmula 1 não busca apenas ser o auge da engenharia e da velocidade, mas também uma referência na luta contra as mudanças climáticas. E embora a segurança, os custos e a sustentabilidade tenham desempenhado um papel fundamental nessa decisão, o impacto no lado esportivo foi igualmente determinante. A eliminação do reabastecimento marcou o início de uma nova era para as paradas nos boxes, transformando-as no que conhecemos hoje em dia. Essa mudança, além de reduzir riscos, trouxe um dinamismo que foi visto como algo positivo para o esporte. Sem a necessidade de reabastecer combustível, as equipes concentraram todos os seus esforços em otimizar as trocas de pneus, fazendo da velocidade e da precisão seu principal objetivo. Hoje, as paradas nos boxes podem durar menos de 2 segundos, adicionando um elemento espetacular de habilidade e coordenação, que envolve não só os mecânicos, mas também os pilotos. Esse nível de perfeição se tornou um momento crucial de cada corrida, onde milésimos de segundo podem definir o resultado. Assim chegamos ao quinto fator, o mais polêmico de todos, e que até hoje continua sendo motivo de intenso debate entre os fãs de Fórmula 1. Mas antes, se você chegou até o último ponto e está curtindo o vídeo, então se inscreva. Embora alguns defendam que o reabastecimento adicionou emoção às corridas, os dados contam uma história totalmente diferente.
O reabastecimento trouxe momentos marcantes, como a vitória de Michael Schumacher com tática de 4 paradas no GP da França de 2004. Nem tudo era tão perfeito quanto parecia. O reabastecimento introduzia uma camada extra de intriga. As equipes e os pilotos precisavam calcular tudo nos mínimos detalhes, maximizando o desempenho e se adaptando às cargas de combustível. Isso fazia com que as decisões no muro dos boxes fossem tão importantes quanto as habilidades na pista. No entanto, essa abordagem tinha um custo significativo. As ultrapassagens na pista diminuíram drasticamente durante as temporadas com reabastecimento. Os pilotos costumavam priorizar a gestão do combustível e as estratégias nos boxes, reduzindo a quantidade de manobras arriscadas ou emocionantes na pista. Em muitos casos, a ação era transferida para os boxes. Em contraste, após a proibição do reabastecimento em 2010, o número de ultrapassagens por corrida aumentou bastante. Isso trouxe grande parte do espetáculo de volta para a pista, onde as habilidades dos pilotos voltaram a ser o centro das atenções. Embora o reabastecimento oferecesse um elemento estratégico único, a redução das oportunidades de ultrapassagem comprometia o espetáculo. Finalmente, a Fórmula 1 decidiu que as emoções na pista eram mais importantes do que a intriga nos boxes. Atualmente, o debate sobre se o reabastecimento deveria voltar continua aberto. Alguns argumentam que isso poderia tornar as corridas mais emocionantes, enquanto outros acham que os riscos simplesmente não valem a pena. O que não está em discussão é que os reabastecimentos criavam situações extremamente perigosas, mas eles não eram o único motivo de acidentes. As paradas nos boxes, mesmo sem reabastecimento, podem ser igualmente catastróficas, causando lesões graves e até mesmo decidindo campeonatos mundiais. Então assista a este vídeo e conheça as 20 piores paradas nos boxes da história.